Lermos mais uma vez a palavra do Senhor, que já foi lida pelo pastor Chiquinho, esse texto maravilhoso. Até pensei em passar para um deles aqui falar, mas foi meio de surpresa. E tem uma palavra fervendo aqui no meu coração. Vou compartilhar com vocês humildemente aqui. Vamos para o Antigo Testamento, para o livro de Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Perdão, capítulo de número 19. Depois nós vamos aqui para o 17, na hora que entrarmos no assunto. Glória a Deus. Quem estava aqui domingo à noite, diga amém. O que Deus fez domingo aqui, hein? Deus tomou essa casa aqui domingo. Eu abri a Bíblia para pregar e fiquei uns 15 minutos esperando vocês pararem de gritar, de dar glória. Eu estou sentindo que aquela presença daquele dia está aqui, continua aqui, porque Ele prometeu de estar conosco todos os dias. Quem não chorou fez beicinho, fez biquinho para chorar. Foi muita graça de Deus mesmo, né? Amém. Está escrito, irmãos, capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Marquinhos aqui para mim está excelente. Está excelente aqui para mim essa altura. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Você acompanha aí na sua Bíblia. Está escrito: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Verso 6: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Verso 8, você vai ler comigo no 3, 1, 2, 3. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Repita assim comigo: comeu, bebeu e caminhou 40 dias. Pergunta para uma pessoa que está do seu lado assim: que comida é essa? Assenta com a sua Bíblia aberta. Eu não sei porque que vocês estão rindo. A pergunta, ela é pertinente, porque eu agora à tarde fiz uma visita na casa da filha de uma irmã aqui da nossa igreja, eu e Eunice. Tomamos um café saboroso, comemos um pedaço de bolo, e eu já estou preocupado que depois do culto eu vou ter que comer, né, alguma coisa. Estou preocupado com o Chiquinho, porque eu vou ter que dar comida a ele. E os irmãos que vieram da alegria, são 9, agora você calcula a situação de Eunice, né? É brincadeira, viu, pastor Nilson? É porque os meninos estão aqui. O que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo que você come, e daí a pouco você tem que comer de novo. A gente não acorda com fome todo dia? Geralmente não é assim? A não ser o Marquinhos, que acorda e não come. Não, verdade, pode perguntar, de manhã, a não ser um dia que ele viajou comigo para o hotel. Tem pessoa que não come, mas no geral a gente acorda com fome. Pode ter jantado à noite e acorda com fome. Agora, a minha pergunta é: que comida é essa? Porque o cidadão comeu e caminhou 40 dias e 40 noites
com a comida que ele comeu. Então aqui está a minha pergunta: que comida é essa? Que comida é essa? E eu quero falar um pouco hoje sobre a vida de Elias, que não é um texto estranho, mas você comeu arroz com feijão hoje e não lembra, possivelmente a última vez que você ouviu sobre Elias, você não lembra muita coisa. Então vamos comer um arrozinho com feijão de novo. Mas você não lembrou, mas é por isso que você está vivo. Então vamos continuar comendo arroz com feijão. O profeta Elias, irmãos, ele é um profeta emblemático. Ele é chamado príncipe dos profetas. O profeta Elias, ele é um camarada de destaque na Bíblia. Mais de 60, de acordo com a tradução, segundo informações, de 63 a 70 vezes aparece o nome dele na Bíblia. É um profeta de destaque, o profeta Elias. Primeiramente, eu quero falar sobre o contexto que ele apareceu. Mas antes de falar sobre o contexto que ele apareceu, eu quero falar o que significa o seu nome, Elias. A palavra Elias é a junção de duas palavras abreviadas do hebraico. El, que é a abreviatura de Elohim, e Ias, que é a abreviatura de Iavé, que quer dizer Jeová. Então a palavra Elias significa Jeová é Deus. Só pelo nome do cidadão já liquidou aqui. Jeová, ou Elias, estaria dizendo Jeová é Deus, pelo nome. Ele aparece num contexto, o reino está dividido, reino do norte e reino do sul, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. A capital, Jerusalém, das tribos do sul, Samaria, capital do norte. E nós temos quem? Um rei chamado Acabe. Irmãos, diz a Bíblia que o Acabe seguiu o caminho do pai dele. E pensa num homem complicado e que virou as costas para Deus. E um camarada complicadíssimo. Só que aí, para piorar a situação, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E a Jezabel que veio lá da região do Sidom, lá, daquela região de lá, de Sarepta, aquela região, ela trouxe de lá o culto a Baal. E a Jezabel, irmãos, o Acabe mandava em todo mundo em Israel. O Acabe era bravo mesmo, mandava em todo mundo em Israel. E a Jezabel mandava nele. É mais ou menos assim. Entendeu? Aquele marido bravo que manda em todo mundo. Aí a mulher chega e manda nele, né? Mas não é aqui, não. É aqui o Acabe aqui, entendeu? Né, irmãos? Os irmãos estão tudo balançando a cabeça, ó. Né? Pergunta a Tatica, vai lá. Então é o seguinte: este homem casou com esta mulher complicadíssima. Aí o que o Acabe fez? Trouxe o culto a Baal para Israel. Irmãos, me assusta muito isso, porque muita coisa na Bíblia ofende a Deus. Todo pecado contraria Deus. Mas existe um tipo de pecado que o Senhor não suporta mesmo, que é a idolatria. Porque na idolatria, Deus é substituído. E se tem uma coisa que Deus não abre mão, é do seu trono. O poder está nas mãos dele. No livro do Salmo está escrito: uma coisa disse Deus. Quantas vezes? 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a filhos. Era o Baal que estava abençoando. Da fertilidade, da chuva, era o Baal que mandava. Irmãos, agora você imagina comigo uma nação que havia visto o sobrenatural de Deus lá no Egito. O Senhor havia mandado 10 pragas. O Senhor havia tirado o povo com a mão forte. Vou falar algumas coisas aqui, você vai entendendo aí. Havia aberto o mar vermelho. Glória a Deus. Havia mandado maná durante 40 anos. Vou falar mais. Havia tirado água da rocha. Mais o que? Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. O sapato não estragava nem a roupa. O pé crescia e o sapato crescia junto. Não, você já parou para pensar nisso? Estão estabelecidos. Irmãos, Saul havia governado, estabelecido a monarquia, passou o período dos juízes, estabeleceu-se a monarquia, Deus abençoando um Deus que é Baal, falando que é ele que faz chover. Aí ele está dizendo, é Baal que faz chover. Aí Deus falou, faz não. Faz não. Eu vou chamar um homem no meio do mato,
não tem genealogia. Opa, quem pega aí? Não tem genealogia, não sabe o nome do seu pai, não sabe o nome da sua mãe. A cidade que ele mora, Tisbi, não tem nem no mapa, na região de Gileade, que era na parte da região montanhosa, no oriente do Jordão, ocupada pela tribo de Rubi, de Gade, de Manassés, na região lá do Rio Jordão. O que acontece? Eu vou chamar esse camarada no meio do mato, não tem nome de pai, não tem nome de mãe, não tem um currículo, não tem um histórico de trabalho. Do nada apareceu Elias, tisbita de Gileade. Por isso que não precisa ser filho de figurão para Deus usar. Por isso que não precisa ter uma genealogia poderosa. Deus te pega no meio do nada, levanta e diz: vou usar. Vou chamar no meio da sua família. Para de reclamar. Deus tirou você do meio da idolatria e te salvou, rapaz. Te batizou com o Espírito Santo. Para de lembrar do passado. Olha onde Deus te pôs. Tem muita gente aqui que não tinha pai crente, mãe crente, irmão crente, e você está aqui crente, batizado com o Espírito Santo. Deus te tirou do meio de Tisbi, do nada, e você tem a autoridade de Deus para chegar e dizer: o Deus em cuja presença estou me mandou aqui. Você pode adorar a Deus. Vou dar um minutinho para você adorar. Pastor Chiquinho, outro dia estava contando para nós na consagração, aceitou Jesus, parece que dia 15, dia 17 já pregou a primeira vez, né, Chiquinho? 2 dias depois já pregou. Só isso só acontece na Assembleia, irmão. Não porque o camarada aceitou Jesus tem 2 dias. Vamos ouvir o irmão que aceitou Jesus antes de ontem. É um negócio de gente fora da caixinha. Outro dia um amigo meu viu o vídeo meu lá de 20 anos de Cuba, falou: pastor, estou mandando essa coisa que eu acho que você tem problema de cabeça. Eu falei: não, irmão, o homem que Deus usa, tudo é fora da caixinha. Que eu fui parar 20 anos em Cuba sem falar espanhol, sem conhecer ninguém, sem saber para onde eu estava indo. E o Fidel Castro ainda era vivo, apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro, né? Mas, sei lá. Irmão, São Paulo tem 19 milhões, São Paulo e região metropolitana. Rio de Janeiro tem 9 milhões, Belo Horizonte tem 3 milhões, lá o Triângulo Mineiro, lá Uberlândia tem 800 mil habitantes, Juiz de Fora tem 500 mil habitantes, Valadólares tem 300 mil habitantes, Ipatinga tem 280 mil habitantes, Caratinga tem 100 mil, Manhuaçu tem 100 mil e não sei o que. E Deus resolveu chamar um para trabalhar em Cuba, numa cidade de 20 mil. Eu não tenho culpa disso, Deus chamou. Não sei onde você nasceu, importa é onde você está. Não importa onde você veio, importa é onde Deus colocou. Não importa a família de onde você veio, importa é a chamada de Deus na sua vida. Aí o Aloí coloca para mim Reis 17, 1 Reis 17. Aleluia. Então Elias, tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu quero parar aí. Diga comigo: perante cuja face estou. Irmãos, para mim isso é uma das coisas mais fortes da Bíblia. O Deus em cuja presença estou. Presta atenção que não é o Deus em cuja presença eu estive. É o Deus em cuja presença estou. O verbo estar aqui está no presente. Isto quer dizer que aqui não tem folga não. Eu vou tirar uma folga do Senhor aqui de uma meia hora, Senhor, né? Eu vou contar uma história um pouquinho engraçada, mas só para ilustrar. Morou aqui em Ipanema uma vez um andarilho. Ele apareceu aqui, e não vou falar o nome, porque às vezes, né, com a internet hoje. Aí o pastor Jaconias acolheu ele, arrumou um lugar para ele dormir ali e tal, tomou banho, ajeitou, arrumamos roupa e tal, ele batizou nas águas. Alguém lembra desse andarilho que passou por aqui? Vários irmãos. Ok, tudo bem.
Mas esse camarada, assim, ele era um andarilho, então, assim, parecia que precisava dar uma melhoradinha ainda na conversão e tal. Um dia, um cidadão aqui em Ipanema fez tanta raiva nesse rapaz, ele foi lá na minha vendinha e falou comigo assim: irmão Jander, eu vim aqui falar com o meu irmão que eu vou pedir licença a Jesus e vou meter a foice na cabeça daquele irmão. Ele falou: vou pedir licença a Jesus e vou meter o pau na cabeça dele. Eu falei: não, rapaz, não faz isso não. Deixa eu olhar, olha aqui para os meus olhos e a minha mão apontada aqui. Aqui não tem férias de Jesus. Aqui vou tirar 5 minutos agora, vou fumar um cigarrinho. Vou tirar 5 minutos agora, vou tomar uma da número 1. Vou tomar agora, vou tirar aqui uns 10 minutinhos aqui, vou tomar uma 51. E vou dar uma prostituída. Não, aqui o Deus em cuja presença estamos, porque Deus não viaja, Deus está. Eu fico pensando, tem dia, pastor Jéssica, com o Jonas é profeta, e ele falou: e levantou-se Jonas para fugir da presença de Deus. E ele era profeta do Deus Altíssimo, querendo fugir da presença de Deus. E o Senhor está só assim, ó: sorria, você está sendo filmado. Não, vou falar de novo: sorria, você está sendo filmado. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Levanta a sua mão e adore. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Mas tudo bem, volta lá. O Deus em cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui, irmãos, eu vou ressaltar para você duas coisas que me saltam ao coração aqui. Número 1, o Deus em cuja presença estou fala de uma palavrinha do nosso português que é intimidade. O Deus, Elias e Segundo, autoridade. Porque ele falou: só vai chover, não é segundo a palavra de Deus não, segundo a minha palavra, porque eu e ele estamos assim. Então eu recebi dele e vem cá, o que eu falar, ele assina embaixo. O Deus em cuja presença estou. E aí, só tem autoridade quem tem intimidade. Deixa eu falar outra vez. Só tem autoridade quem tem intimidade. Mas tudo bem, aí, o que acontece? Você sabe o que acontece. Só vai chover segundo a minha palavra. E aí parou de chover. Menino do céu, o negócio ficou estreito. Parou de chover, nem orvalho, nem chuva, não caía. E quando para de chover, você sabe que o tempo, as plantações não produzem e tal. O que o Senhor falou com Elias? Elias, é o seguinte. Repita assim comigo. Que comida é essa? Tá, isso é lá no 19, mas é só para chamar a sua atenção. Aí daqui para frente é que eu quero levar você a pensar como é que Deus preocupou em tratar desse Elias, menino. Talvez você nunca parou para pensar, mas Deus tratou dele 3 vezes. Vai para a região do rio, um riozinho que tem lá. Como é que é o nome do rio? Querite. A palavra querite do hebraico, shavat, significa cortar e colocar do tamanho certo. Eu vou te mandar para o Querite, que lá eu vou enquadrar você na minha forma direitinho. Porque não vai chover para Israel, mas você também faz parte do processo. Não vai chover na sua horta não, mas o pão vai chegar. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele está inserido num ambiente que ele está sendo profeta. Porém, Deus está cuidando dele de uma maneira diferenciada. Amém, irmãos? Quem está comigo? Amém? Tudo bem. Então ele vai para lá e Deus agora, o capítulo de número 17, versículo de número 4, está escrito assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, tá certo? Corvos aqui, corvos, não é corvos. Ovos é que é ovos, corvo é corvos, né? Corvo é corvos, não é corvos, é corvos. Já olhei para a Eunice, ela balançou a cabeça e tal. Ordena aos corvos que ali te sustentem.
Agora eu gosto muito, irmão, do versículo de número 6 também. Vai lá. E os corvos, versículo 6, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Eu sempre faço uma perguntinha aqui, meu Deus do céu, não tem pão na casa de Acabe, não tem pão para lugar nenhum, não tem plantação, e o corvo levando comida para ele todo dia. De manhã, pastor, esse negócio de corvo aí, pastor, isso eram as caravanas que passavam indo para a Arábia e tal, e deixava comida lá. Meu filho, a Bíblia diz que era corvo mesmo. E como é que todo dia ia passar lá gente de caravana para levar comida? Todo dia. E você acha que no meio de uma caravana que estava indo para o Egito, eles não iam pegar uma grana do Acabe para denunciar o Maduro, o presidente dos Estados Unidos, está dando 50 milhões para quem achar ele, você está entendendo? Você acha que o Acabe falou, quem achar ele vai, ó. Não estou falando de política não, viu, irmão? Estou só falando negócio do Maduro lá, entendeu? E se cair para lá, é porque madurou também, né? E tal. Então, escuta só, veja bem, ó. Problema desse para lá, nós estamos aqui na palavra, amém, irmão? Então é o seguinte, você acha que se alguém descobrisse onde o Elias estava, ia pegar por fora lá, meu filho, né? Ninguém achou, eles procuraram esse Elias, irmão, igual procuram uma agulha no palheiro. O capítulo de número 18, versículo de número 10, está escrito assim, vive o Senhor teu Deus, quem está falando isso aí é o Acabe, vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não me mandasse em busca de ti. O Obadias está falando isso aí, que o meu presidente aqui, o meu governador, o meu rei mandou buscar você. E tem um detalhe, juramentava os reis e as nações que não tinha achado vocês. Falavam, não viu o Elias, rapaz? Entrega ele. Nós não vimos o Elias, senhor. Não teima não, nós não vimos. Irmão, ninguém achou o homem, porque quem esconde, Deus não. Quem Deus esconde, ninguém acha. Eu não vi você no carnaval, por quê? Porque eu estava escondido onde? À sombra do Onipotente. Eu não vi você naquela balada, porque eu estava escondido na sombra do Onipotente. Eu não vi você. E o diabo, irmãos, tem hora que ele caça a gente. E não é só o Elias que Deus escondeu na Bíblia não, tá? Ele escondeu quem? Escondeu Jeremias. Irmão, o rei Jeoiaquim, mas procurou o tal de Jeremias, irmão, mas revirou. Diz a Bíblia que não achou, porque o Senhor o havia escondido. Não, eu vou ler de novo, porque eu queria que você desse um glorinha mais alto do que você deu. Espera um pouquinho. Está no livro de Jeremias aqui, ó. Eu já achei o Jeremias. Jeremias está no meio da Bíblia, né? Jeremias está no meio da Bíblia. Ó, Jeremias capítulo 36, versículo de número 26. Olha o que está escrito. Jeremias 26, 33, olha lá. Antes deu ordem ao rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abideel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. O que está escrito o resto? Aí me deu uma alegria que o Senhor não escondeu só o Jeremias, não. Escondeu o menino que estava junto com ele também. Irmão, quem anda com o profeta está debaixo da bênção, tá bom? Quem anda com o profeta vai ser protegido também. Quem anda com Deus, você que fica caçando mal companhia por aí afora, você que fica caçando gente que não tem compromisso com Deus, o rei vai te caçar. Agora, se você anda com quem tem compromisso com Deus, quem tem temor a Deus, quem anda com Deus, na hora que Deus escondeu o profeta, vai esconder você também debaixo da asa dele. Está na Bíblia isso aí ou não está, irmão? Que eu acabei de ler. Está aí. Mas vamos voltar para o Elias. Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que os corvos traziam pão. Não sei, menino, se o pé desse corvo era limpinho. Mas o Elias falou, é Deus que está mandando. Eu estou comendo. Porque aquilo que vem de Deus... Aleluia. Se é Deus que está mandando, come e bebe, come e bebe, come e bebe, come e bebe. Eu não sei por quanto tempo ele ficou ali. Lá o Tiago falou
E por 3 anos e meio não choveu. Agora, o tempo que ele ficou no Ribeiro de Querite, eu não sei. Eu tenho um estudo que eu prego sobre isso, que no Ribeiro de Querite, pastor Chiquinho, pastor Simar, que vocês são meus mestres, eu entendo o seguinte, que Deus trabalhou na vida dele. Ó, Deus treinou Elias. Pega essa aí, meninos, ó. Tem hora que Deus leva a gente para um Querite. Ó, Deus treinou ele no campo da solidão. Era só ele e Deus. Você sabia que tem hora na vida da gente que o camarada passa perto da gente e a gente não vê? E você fala, é ruim aí. Não é não, meu filho. É Deus que está te treinando no campo da solidão. Segunda coisa que Deus treinou ele, no campo da dependência. Ou depende, ou depende. Trouxe de tarde, vamos ver amanhã cedo, se Deus vai trazer. No outro dia de manhã estava lá. No campo da solidão, no campo da dependência, no campo da obscuridade. Tinha Deus, andava com Deus, mas ninguém via. Mas fica tranquilo que a hora de aparecer vai. E quem vai fazer você aparecer não é o Instagram e não é o YouTube também. É Deus que vai assoprar o seu nome e vai fazer você aparecer. Deus cuidou. Muito bem. Agora o que me chama a atenção é que o ribeiro secou. Diga comigo, o ribeiro secou. Diga de novo, o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Elias entendeu que era o quê? A hora de partir. Posso falar um negócio com você? Mas fica acordadinho, fica atento para você pegar isso aqui. Existem determinados momentos na nossa vida e trabalho que estamos fazendo, ou lugar que estamos atuando, que o ribeiro seca. Tudo que você tenta não dá certo, não funciona. Tenha cuidado, porque pode ser um sinal de Deus que o ribeiro secou. Não é que ele vai te abandonar, é que existe um outro lugar para ele te usar e você atuar e não ser abençoado sozinho, mas abençoar outro. Tem pessoa que o ribeiro já secou há muito tempo, ele está lá teimando. Não teima não. Entendeu? Esteja atento para essa sensibilidade. Porque de repente eu penso assim, ah rapaz, mas o ribeiro aqui, ó, o ribeiro assim lá nos Estados Unidos, sabe? Aquela verdinha, né? Tem até aquele hino, né? A dólar lá, a dólar lá, a dólar lá. Senti uma chamada para ir para lá, irmão. Porque o ribeiro lá, não vai não, filho. Deus vai cuidar de você, é no ribeiro que ele te plantou. Não, agora eu vou falar um negócio que não estava na programação de falar, mas eu vou pedir o Eloí para mim, para voltar ao 4, e você vai ler uma palavrinha que tem só 3 letras. E há de ser que beberás o ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos e ali. Diga comigo, ali. Diga de novo, ali. Versículo de número 9. Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher que cuide de você, ok? Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Zarefate, chegando à porta da cidade, e eis que estava ali. Diga comigo, ali. Que negócio de ali é esse, irmão? É o lugar que Deus quer te levar. Pastor, mas eu estava querendo ficar aqui, o Senhor está falando. Não é aqui não, é ali. Entendeu? É duro, mas é verdade. Pega isso. Pastor Chiquinho pregou uma mensagem há um tempo atrás, eu não estava no dia, mas ele falou um pouquinho, eu quero pegar aquele esboço aqui. Os lugares que Deus mandou Elias ir e o lugar que Deus não mandou ele ir. O lugar que Deus mandou ele, deu tudo certinho, menino. Mandou ir para Acabe, deu certo, né, Chiquinho? Mandou ir para o Ribeiro de Querite, deu certo. Mandou para a viúva de Zarefate, deu certo. Mandou ele voltar para Acabe, encontrar com Obadias, deu certo. Mandou ele para o Monte Carmelo, deu certo. Mandou ele dobrar o joelho, deu certo. Daí a pouco ele resolveu ir para o deserto sem Deus mandar. Não deu nada certo. Se Deus não vai atrás dele, tinha estragar tudo. Senhor.
Aí, boa, Chiquinho, essa aí foi boa, essa caiu do céu para me ajudar aqui. Diz a Bíblia que ele caminhou para o deserto de Berseba, largou o companheiro em Berseba, caminhou para dentro do deserto um dia. Parou debaixo do zimbro para morrer. Comeu a comida que Deus mandou, caminhou 40 dias e 40 noites. Essa é boa, Chiquinho. Porque quando você come o que Deus está te dando, dá para ir mais longe, entendeu? Opa, muito bom, né? Muito bom. Então, agora o Elias, Deus tratou. Irmão, por isso que crente gosta de comer. O próprio Deus cuida dele, mandou pão. Não é verdade? Olha o sorriso do Chico Coronel, quando eu falei negócio de comer aqui. Olha para você ver, os dentes puros. Olha aqui. Ó, ele, olha aqui. Ele agora é cuidado pelos corvos. Cerrou o negócio do rio, o Senhor mandou ele para onde? Para fazendeira. Uma mulher milionária que tinha num país vizinho, sim ou não? Não. Olha agora o capítulo de número 17 ainda, o versículo de número ali, né, que é, e indo ele buscá-la, tal, agora versículo de número 11 diz assim, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. O que a mulher falou no versículo 12? Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus. Conhecia ele que era homem de Deus, hein? Olha aí. Vive o Senhor teu Deus. Que eu não tenho bolo não. Como é que Deus manda, irmão, uma pessoa para casa de uma pessoa que não tem, que só está ele para comer, mas um menininho para morrer depois? Olha aqui. Só tem esse bolo aqui, senão somente um punhado. Eu não tenho bolo, só tenho aqui um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para o meu filho, para que eu e ele venha comer e depois nós vamos morrer. E Deus olhando do céu e falando, vai não. Porque eu estou mandando o meu servo para você cuidar dele. E quando você cuidar dele, eu vou cuidar de você. Deus me manda dizer para alguém, eu estou preparando uma viúva para cuidar de você. Quem é esta viúva eu não sei. Pode ser um empresário, pode ser um irmãozinho mais simples. Porque Deus não precisa de quem tem muito para cuidar de você. Ele faz nos mínimos detalhes. Dá para adorar um pouquinho? Dá para glorificar o nome dele um pouquinho? Cuida, irmãos, cuida. Mandou para casa da viúva. Eu estou com esses 2 pedacinhos de pau aqui, ó. Vou fazer esse bolinho, vou comer e eu e meu menino vão morrer. Agora eu gosto aqui do versículo, eu gosto da Bíblia toda, né? Mas o versículo de número 13 está escrito assim. E Elias disse, não temas. Falou com quem? Com a viúva, sim ou não? Falou com ela ou não? Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro, para mim, um bolo pequeno. Porque o homem de Deus não tem um olho grande, ele sabe contentar com aquilo que Deus manda. Não existe oferta grande e oferta pequena, existe a providência de Deus. Ela pode ser R$1 ou pode ser 1 milhão. Ela é providência de Deus, vem na medida certa. Aprenda isso. Eu tenho experiência com Deus nessa área também. Faz um bolo pequeno para mim e depois faz o que, irmão? Traz o bolo cá e depois você faz para quem? Faz para você e faz para o seu filho. O que está no 14? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não vai acabar. Opa, o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia que o Senhor mandar chuva sobre esta terra outra vez. Estou vendo mãos levantadas adorando o nome do Senhor. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Onde que esse homem está, irmãos? Em Zarefate. Tem um texto que diz Zarefate e outro texto diz Sarepta.
Onde que é esse negócio aqui, irmão? Sidom. Sidom era a terra de quem, pastor Sumar? Ah, o Senhor falou assim: Elias, sai daqui da beira do ribeiro de Querite, eu vou mandar você esconder num lugar difícil demais de te achar. Onde? Lá na terra da Jezabel. Hein? Etibaal, rei de Sidom, era pai de Jezabel. Lá da Fenícia, região da Fenícia. É a mesma coisa de você sair de casa e Deus mandar alguém para esconder na sua casa. Vai para lá, porque é lá que eu vou cuidar de você. A Jezabel não vai te achar, o Acabe não vai te achar, porque o Senhor vai te esconder. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas aí, agora Deus cuidou do Elias. Vamos falar a verdade, o negócio começou com uma migalha, sim ou não? Porque só tinha para fazer um bolo aí. Então agora eu tenho o corvo tratando de Elias, e agora tenho uma viúva tratando de Elias. Aí, irmãos, termina o capítulo de número 17, mas antes de terminar, o mesmo lugar que Deus te manda para você operar milagre, é o lugar também que vem luta. O filho da mulher morreu. Ela pegou o menino e jogou no colo do Elias. Falou: você que trouxe essa luta aqui para mim. O Elias falou: não, mas eu cheguei aqui agora há pouco. Você já viu como é que é? Pastor sabe o que é isso, né? O camarada se enrola para lá e tal, e depois vem cair nos braços dele. Não, pastor, vem aqui para o senhor resolver para mim. O Elias falou: não, mas o menino morreu, não tem culpa na senhora. Não, eu sei que é culpado. Aí ele falou: então tá bom, já que eu sou culpado, traz esse menino aqui. Daí a pouco o menino está lá: mãe, quero comer. Tipo assim, né? Porque já acorda pedindo comida, não é? E tal, quero comer. Aí capítulo 17, versículo de número 23 e 24, você dá um glória para a gente caminhar para terminar, que falta agora 16 para as 9 já. Vamos lá. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse a Elias. O que o Elias falou? Você está vendo aí? Olha o teu menino aí, ó. Está vivo. Agora, o que está escrito no 24? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Arabaxeira. Oh, aleluia. Você pode adorar a Deus por isso. Tudo bem. Vamos mais um minutinho, irmãos. Falta 15 para as 9. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Aleluia. Vamos aqui, ó. Além de vocês que estão aqui dentro, só no YouTube tem mais 148 assistindo. E tem mais também no Facebook. Tem muita gente. Muito bem. Quem levou comida então primeiro para o Elias foi o corvo, os corvos, né? Quase que eu dou uma mancada. Quem deu comida agora para o Elias na segunda fase? A viúva. Irmãos, o capítulo 18 do primeiro livro de Reis, dos Reis, é o capítulo do Elias no auge. Vê se você consegue absorver isso aqui comigo. Porque o capítulo 17, ele está enfrentando Acabe, ele está no Querite, ele está na casa da viúva, ele está ressuscitando o menino, então tem um monte de luta envolvendo a vida dele, sim ou não? Mas aí o Senhor falou com ele, o que está escrito no capítulo 18, versículo de número 1? O Senhor diz para ele assim, ó: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, já tinha bastante tempo, hein? Dizendo, depois de muitos dias que tinha acontecido no Querite, na casa da viúva, o Senhor apareceu e disse para ele: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Segura aí. Irmão, o Acabe não procurou esse abençoado? Achou? Diga comigo, não. Diga de novo, não.
Tá. Mas não é que agora Deus manda ele encontrar com ele? Você sabe por quê? Quem cuida da agenda do homem de Deus não é o rei, nem o presidente da república. Eu não preciso ficar lambendo o pé de autoridade nenhuma para dizer que eu vou ser bem tratado. Deus vai me fazer aparecer na hora que Ele quiser que eu apareça diante de autoridade. Não, eu vou lá porque o senhor Acabe está me procurando. Eu vou lá, não senhor, eu vou aparecer na hora que Deus me mandar, porque em primeiro lugar o meu compromisso é com Deus. Eu falei um negócio sério aqui, irmãos. Nesse capítulo de número 18 tem um monte de coisa escondida aqui, mas eu quero chegar ainda no 19. Vamos lá rapidamente, com uns 8 minutos ou 10 no máximo. Ele aparece agora a Acabe, só que ele encontrou com o tal de Obadias. Diga comigo, Obadias. Só que esse Obadias aqui a gente tem que ter cuidado, que não é o profeta Obadias lá, dos profetas menores não. Oséias, Joel, Amós e Obadias. Não é esse Obadias não. Esse Obadias aqui era um servo do Senhor, mas ele era um empregado, trabalhava na casa de Acabe. Só que ele era temente ao Senhor, ok? O Flávio Josefo, né? O Daniel sempre fala do Flávio Josefo, né? O Flávio Josefo afirma que esse camarada aqui era o marido daquela viúva que morreu e largou dívida. Mas é um incógnito, não dá para dizer, mas deixa para lá. Onde a Bíblia fica em silêncio, quem somos nós para colocar a voz, ok? Esse Obadias aqui, qual era, irmãos, a situação deste homem? Quando Acabe queria matar os profetas do Senhor, companheiro de Elias, sabe o que esse camarada fazia? Ia para um porão, para uma caverna, escondia 50 num lugar e 50 no outro. E poupou 100 profetas. Irmãos, não tem água e não tem comida, mas o Obadias arrumava para tratar de 100 homens. Deus não é gente, não. Não, Deus opera o sobrenatural. Amém? Aí o Elias encontrou com ele. Vamos dizer que o Elias era da Assembleia e o Obadias também. Se fosse da Batista era paz e graça. Se fosse da Assembleia, a paz do Senhor, irmão Obadias. Pai do Senhor, Elias, você por aqui? Ó, fala com o Acabe que eu estou querendo encontrar com ele. O Obadias falou, eu? Não tem um lugar que esse homem procurou ser, rapaz. Eu falar com ele? Eu vou lá, falo com ele que eu te achei. Tem dois problemas. Ele vai pensar que eu sabia onde você estava e estava escondendo. Esse era o primeiro perigo. Segundo perigo, se eu vou lá conversar com ele, o Espírito de Deus te pega e some com você daqui, eu estou frito. O Obadias falou, não, pode ir lá, porque o negócio agora, Deus mandou encontrar com ele. Irmãos, foi lá, falou, ó, o Elias está aí querendo falar com você. Veio o Elias, encontrou com o Acabe. Ao Acabe, eu estou falando que o capítulo 18 é o auge do ministério de Elias. Ele está aqui, ó, ele está no topo. O Acabe falou com ele, ó, ô Elias, você apareceu, né? Estou te caçando tem muito tempo. Você é perturbador de Israel. Falou com o homem de Deus. Sabe o que o Elias falou? Não, o senhor me desculpe, o senhor é o rei, eu tive que fazer porque Deus mandou. É assim que Elias falou? Eu não sou perturbador de Israel. Quem é perturbador de Israel é você. Porque você derrubou o altar do Senhor e está oferecendo altar a Baal. Você que é perturbador, irmãos. Porque quando você está com a autoridade, fica tranquilo. Você não pode falar na carne, mas se você tiver com a autoridade de Deus, pode falar. Menino, o que acontece? O povo estava titubeando entre dois caminhos. O Elias levou lá para o Monte Carmelo, que você conhece a história muito bem, não é verdade? Montou um altar, tinha 850 profetas comendo na mesa de Baal. Na mesa de Jezabel, irmãos. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Irmão, imagina 850 profetas e todo mundo profetizando a favor. É um negócio bom demais, né? Você já viu aqui as pessoas que gostam de caçar profeta? Vou lá para Deus falar comigo. Se Deus dá um arroxo, eles falam, hoje Deus não quis falar comigo não. Não quis? Você que abre os olhos para você ver. Os olhos não, olho. Vai lá. E só profetizava a favor, irmão. Não, Jezabel, você, o Acabe. Então o Elias falou, vocês estão titubeando em dois caminhos. Nós vamos aqui montar um altar, vocês podem começar, 6 horas da manhã. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Amém? 850 profetas, o Elias sozinho lá. Montou no Monte Carmelo e tal, começaram 6 horas da manhã. 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas e o fogo não caía.
E o Elias falou, o Elias, eu acho que ele foi meio, assim, meio mal, né? Desculpa aí, Elias. Ele falou, clama mais alto. Quem sabe o Baal tá... Quem sabe o Baal foi em Manhuaçu. Quem sabe o Baal foi no Moraes, na Caixa Federal, para renovar a senha do cartão. Aleluia. Quem sabe ele está por alguma viagem, porventura ele está dormindo também, aí ele vai despertar, grita mais alto. E eles cortavam, não tem umas moças que cortam agora aí os braços, coisa assim, tá igual o servo de Baal, tudo cortando braço, né? E tal, cortando assim, ó, cortando e tal. Isso não é de Deus, não, tá? Cortando assim, ó, tal. E não caía, irmão, nem uma faísca, nem um palito de fósforo, mais conhecido como caixa de fósforo, não caía mesmo, nada. Menino, não vai cair não? Então vou fazer o seguinte, irmãos, eu cronometrei a oração de Elias, capítulo 18, versículo de número 36. Elias, eu vou falar, você reage de alguma forma, pelo menos com um amém. Elias consertou o altar, Elias colocou a madeira, Elias colocou o cordeiro. Elias falou, para ficar mais difícil para pegar fogo, eu vou jogar água. Fez um rego assim à volta e molhou o troço, irmão. E o negócio está molhado mesmo, o negócio está molhado. É meio abusado, né, Elias? Agora, o que está escrito no capítulo 18, versículo de número 36? Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, cronometra para você ver a oração dele. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Não dá 30 segundos não, irmão. O que está escrito? Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo de número 38. Então, Elias orou e o fogo desceu. O Deus de Elias também é o meu. De novo, Elias orou e o fogo desceu. Quem crê que o seu Deus é o mesmo Deus de Elias, também é o meu. Pena que o tempo acabou, eu preciso terminar, mas o Deus de Elias está aqui. Eu vou repetir, o Deus de Elias está aqui. Ele responde com fogo, é só consertar o altar que ele responde com fogo. É, pastor, estou orando e Deus não mandou fogo. Conserta o altar. Agora, irmãos, eu já vi o filho do pastor Gesiel Gomes, aquele que mora nos Estados Unidos, o Moses. Eu já vi ele pregar lá em Everett, naquele templo lá no coisa. Irmão, esse camarada pregou uma mensagem que eu quero uma hora ver se eu aprendo ela para eu pregar para vocês. Ele mostrou que Deus começou de cima para baixo. A primeira coisa que caiu fogo, queimou, foi o que? A carne. E carne queima fácil. Depois queimou a madeira. O texto diz também que queimou as pedras. Depois diz que lambeu a água. E depois diz que queimou a cinza. De cima para baixo o mais difícil, irmão, que a gente geralmente começa do mais fácil. Começa do mais difícil, você tentar. Deus começou do mais fácil, à medida que foi aumentando o problema, Deus foi queimando. Olha para você ver, queima carne, queima lenha, queima pedra, lambe a água, queima tudo, para Deus mostrar o poder dele de operar. Amém, queridos? Quem recebe esta palavra? Aí agora eu vou terminar dizendo para você, nesse capítulo 18, Elias vai para o monte, ora, Deus faz chover outra vez. Olha o tanto de milagre. Aparece Acabe, o Acabe não o mata, faz cair fogo do céu,
mata 850 profetas, sobe para o Monte Carmelo, ora, Deus manda chuva outra vez depois de 3 anos e meio. Onde que está 3 anos e meio? Não é no livro de Reis, é no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. É lá na frente que está escrito, ok? Então aqui ele está no auge. Este é um profeta tremendo, irmãos, porque você pode ver no Novo Testamento os momentos que ele aparece, ó, aleluia. Eles perguntaram assim, Jesus perguntou: o que o pessoal diz aí a meu respeito? Você lembra o que o pessoal diz? Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Quando Jesus apareceu e transfigurou-se na monte de transfiguração, quem que apareceu lá? Moisés e Elias. Quando Jesus estava lá na cruz dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, o que o pessoal lá embaixo dizia? Está clamando por Elias, porque o Elias era tão respeitado. Olha para você ver, está clamando por Elias. Agora, irmãos, no capítulo 19, o homem que está aqui em cima está fugindo de uma mulher, porque a mulher mandou falar: amanhã eu não chamo Jezabel. É mais ou menos, se até essa hora agora o Elias não tiver morto. O Elias falou: o quê? Estou vazando. Chamou o empregado dele, largou em Berseba, entrou para dentro do deserto. É, irmão, mas é muita fraqueza, né, irmão? Nosso Deus, negócio de depressão, né, irmão? Isso é do diabo. Conta até 10, conta até 100 para falar. Eu estou usando óculos porque eu tenho dificuldade para enxergar. Alguém me critica: nosso Deus, o pastor Jando usando óculos, ele é pregador. Você, quando está com alguma dor, você toma comprimido, não toma? Não é coisa tudo normal? Você tem um problema de coluna, você toma Tandrilax, Tandeflan. Não estou receitando não, viu, Lucas? Só estou falando aqui. Você está com problema aí no estômago, problema no estômago, o abençoado do omeprazol, do pantoprazol, que santo remédio. E ninguém critica você tomar omeprazol. Nosso Deus, o pastor Gesso tomou omeprazol. Não, agora o camarada fica com depressão, vai no psiquiatra. Não, o psiquiatra é médico de doido. O camarada está tomando remédio faixa preta. Não, meu filho, é doença. Você tem que tratar. O Elias está precisando de ajuda. Agora, irmãos, Deus, o Senhor vai me perdoar que eu estou falando com todo respeito. Deus tem hora que é engraçado, né? Porque o Elias chegou debaixo do zimbro e falou: eu vim aqui que eu quero morrer. Aí Deus falou: vai não. Só porque você está querendo morrer, eu não vou deixar você morrer. Eu vou te levar no redemoinho e depois no carro de fogo. Você pode dar um glória por causa disso? Você vê que negócio engraçado, não é? Você não vai morrer, não. Tem que haver. Vai não. Olha para cá. O Elias agora está no deserto, debaixo do zimbro, querendo morrer. Agora não tem corvo, agora não tem viúva. Agora Deus olhou e falou: ó, agora vai ter que dar um tratamento especial, porque ele já foi treinado, já aprendeu. O negócio agora, eu vou ter que cuidar dele de uma forma mais especial. Fica tranquilo, irmãos, que ele sabe a hora que a comida pode vir no pé do corvo. Não, é Deus purinho, nunca preguei isso aqui. Deus sabe a hora que a comida pode vir no pé do corvo, que você vai aceitar. Deus sabe a hora que a comida pode vir da viúva. Mas Deus sabe a hora que vai precisar de uma interferência direta dele. Vai ter hora que vai ser ele. Irmãos, me pergunte e eu não vou saber te responder. Que comida é essa? Lembra que eu falei no final? Que comida é essa que o camarada come e caminha 40 dias e 40 noites? Vou te explicar. Ele está dormindo, o anjo chega, acorda. Ô Elias, Elias, tudo dolorido, porque não tinha colchão, estava deitando talvez no meio do mato, uma pedra na cabeça. O que você está fazendo aí? Não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. Diz a Bíblia que ele, virando para a cabeceira, ele viu uns pãezinhos assados em cima de uma pedra fumegante e viu uma garrafinha de água, uma botija de água. Irmão, anjo não carregou trigo,
Anjo não carregou fogo. Irmão, Deus providenciou agora a comida do céu. Aleluia, fica de pé comigo. Vai ter hora que a providência vai ser de cima mesmo. Deus me usa esta noite para te dizer que a providência virá de cima. E você vai perguntar: que pão é esse? E a resposta será: é o pão que Deus mandou do céu. Elias comeu, caminhou 40 dias, entrou na caverna. Quando ele entrou na caverna, o Senhor, olha bem, Deus tinha duas formas para falar com ele. Vou usar o Misael aqui, ó. Misael, vem mais para perto aqui, Misael, para mim. Precisa aparecer na televisão. Aparece aqui. Isso, fica aí. Não, embaixo lá. Deus poderia ter falado com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Era Deus do lado de fora e o Elias dentro da caverna. Mas pode ler o texto, que o texto diz assim: Elias, o que fazes aqui? Porque tem hora que o socorro não é de longe, tem hora que ele chega perto. Obrigado. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai passar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Eu quero orar com você. Deus me usa para te dizer: a providência vai chegar. Só que agora eu tenho uma notícia melhor para você. Se você crer nisso, você vai dar uma maior glória a Deus essa noite. Sabe por quê? Porque hoje Deus não vai mandar um anjo com pão e brasa e botija d'água, porque Ele já mandou, sabe quem? Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Quando você sentir fraco, é Jesus que vai chegar e vai dizer: filho, eu sou a tua providência, filho. Eu passei por essa terra e eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é ser abandonado. Eu sei o que é passar por dores. Porque o livro de Isaías disse que ele era experimentado nos trabalhos, homens de dores. A dor que você está sentindo esta noite, ele sentiu, mas ele está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. E aquele que come do meu corpo e do meu sangue, no sentido, aquele que aceita o meu sacrifício, não vai ter problema de fome, porque eu sou o pão da vida. Elias sai da caverna, se prepara, unge Azael, chama o profeta Elias, põe a mão na cabeça dele, prepara ele. Depois aparece um redemoinho, leva Elias para o céu, carro de fogo e cavaleiro. E o Elias não passou pela morte. E eu tenho uma notícia para você: Elias é o tipo da igreja que será arrebatada sem ver a morte. Se Jesus voltar esta noite, nós seremos parte da turma que é companheiro de Elias, que foi arrebatado sem ver a morte. Mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vamos cantar o hino da vitória, subindo e encontrar Ele para todo sempre. Ó Pai, eu quero te louvar, porque Tu és o Deus de Elias. Tu és o Deus do pão da beira do rio, do ribeiro de Querite. Tu és o Deus do pão da Lamassuriamai, da casa da viúva. Tu és o Deus do pão do deserto debaixo do zimbro, mas Tu és o Deus do pão da vida que está aqui. Fortaleça a Tua igreja, o Teu rebanho, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço e glorifico ao Senhor por tudo. Quantos podem dizer graças a Deus? Pergunte para alguém que está do seu lado: que pão é este, hein? Diga para ele assim: foi o pão da providência.
Assenta dando glória, não pare de adorar. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho, vai lá. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos. Você que é nosso visitante, não é constrangido a contribuir, mas se você sentir, contribua. Ora mais.